Opa, voltei! Alô, Dilane! Cadê você, minha querida? Aguenta a mão aí, pessoal. A Edilane tá tendo um probleminha aí. Aí! Olá, pessoal. Acho que a minha câmera tá parada. Pois é, agora deu certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí, quem está acompanhando dessa live. Para nós é uma alegria muito grande. Qual é a razão da gente fazer essa live? É justamente para a gente passar o tempo aí, nesse momento tão triste que a gente está vivendo, de incertezas. E quem sabe a gente recordando um pouquinho da história do Coral de Veredinha, a gente possa animar e, quando tudo isso passar, voltar com esse trabalho que deixou marcas na cultura do canto coral de Minas Gerais, né? E eu escolhi a Edilane como eu poderia ter escolhido qualquer outra integrante do coral, o coral que sempre foi é, teve mais mulheres do que meninos, né? Mais meninas do que meninos. E Edilane é uma cantora que deixou história no coral. E aí, Edilane, tá animada para bater esse papo aqui? Ai, Tadeu, vamos ver, né? Primeira vez que eu faço live, não tem experiência nenhuma, né? Não, isso aqui a gente está em casa. Quem está nos assistindo aí é só a gente que conheceu o trabalho, ou que fez parte do coral, enfim, não tem segredo, não. É só a gente relembrar das histórias, de tanta história que a gente tem para contar, né? Afinal de contas, o coral começou em 2001, né? Em agosto de 2001. Eu não tenho certeza se foi no dia 17 de agosto, aliás, no dia 20 de agosto ou no dia 27 de agosto. Foi um desses dias. Depois eu vou falar por que eu sei. Mas antes, Edilane, eu queria que é, você contasse aí como que a Decave, é bom a gente lembrar que o Coral Vozes das Veredas foi criado pela ADECAV, Associação é, de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente da cidade de Veredinha, que por sua vez é filiada ao Fundo Cristão. Eu fui procurado por eles em final de julho e início de agosto para fazer um trabalho cultural na cidade de Veredinha com crianças e adolescentes, e o trabalho constituía em fazer um grupo de teatro e dar aulas de violão. Na conversa, eles perguntaram para mim se eu trabalharia com coral. Eu fui e falei que eu nunca tinha trabalhado, né, com coral, não, mas que a gente poderia tentar fazer um laboratório, quem sabe, né? Aí, beleza. Daí um tempo eles me chamaram para começar o trabalho. Aí eu queria que você falasse como que foi isso lá, como é que vocês receberam isso? Como que foi feita essa inscrição na DECAV? Você se lembra disso? Então, Tadeu, assim, eu não tenho muita lembrança, porque na época eu era bem novinha, né? Eu acho que eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos. Mas eu Sim. lembro que foi informado para as famílias, né, que eram inscritas na DECAV naquela época, que teria, né, esse projeto aí que incluía o teatro, a aula de violão, que você disse, e o canto coral, né? Aí, enfim, as famílias iam até a DECAV, né, para fazer as inscrições, colocava lá qual grupo, né, que a criança ou adolescente queria participar, e é isso. Minha mãe foi lá e me inscreveu no coral. Eu lembro que eu fiquei sabendo, aí algumas meninas, na época era até a Cláudia, porque minha amiga de infância, a gente estudava junto, ela foi e comentou, né, que ela ficou sabendo primeiro que eu,
e comentou que tinha o coral e tal. Aí, na semana, ela me inscreveu. E participei, estou aí Pois até é, hoje. e é o seguinte, o, quando deu-se então a inscrição, eu fui lá já para o primeiro dia. Só que inscreveram-se várias pessoas, eu acredito que cerca de quase uns 100 jovens, em se tratando de crianças e adolescentes. Isso Eu me incluía os lembro que eu acho que filhos, no né? coral eram umas 60 crianças, por aí. Mas antes disso, eu quero lembrar o seguinte, né? Que eu fui muito audacioso ao aceitar este trabalho, porque a única experiência que eu tinha com o canto coral foi que uma vez eu participei de um coral lá em Corinto, que cantava em casamento de um senhor lá, que era um excelente maestro, chamado Raimundo, que era conhecido como Dico do Banco do Brasil. Ele e a esposa dele, a Violeta, cantavam muito. E eu ensaiei com eles e aprendi ali umas manhas de coral, né? E num casamento que a gente cantou, eu me lembro muito bem da velhinha do Banco do. Que casou com Juarez, do Banco do Brasil, lá em Corinto, filha de Antônio Mendes. Eu participei da cantoria desse casamento, né? Aí, e sem contar a experiência que eu tinha de fazer vocal lá com a turma da pracinha lá em Corinto. Aí, quando foi na sexta-feira, véspera de eu ir para a Veredinha, eu estava deitado na minha cama e pensando, meu Deus, como que eu vou começar esse trabalho? Né? Nem imaginava. Eu estou revelando isso publicamente pela primeira vez. Aí, como eu sempre gostava de ir para a cama assistindo o Jô Soares, nesse dia ele estava lá com as entrevistas chatas. Aí, num dado momento, ele foi entrevistar um maestro de orquestra. Aí, e de coral também. Papo vai, papo vem, o cara, assim, muito, esnobando muito o conhecimento internacional que ele tinha e tal. Quando estava para encerrar, ele falou, aí o Jô foi despedir dele, falou com ele assim: Ei, maestro, qual é a próxima apresentação? Ele, com aquela empolgação toda, falou assim: Olha, agora nós vamos fazer uma apresentação em Curitiba a 4 vozes. Aí o Jô foi e falou assim: Ô maestro, você não topa botar essa plateia para cantar 4 vozes aqui, não? Ele foi e refugou, né? O Jô, não, tal. Falou assim: Ô Jô, a entrevista está encerrando, se você me der 2 minutos, eu ponho a 2 vozes. Se você me der mais 4 minutos, eu ponho a 4 vozes. E eu, aceita, Jô, aceita. Aí o cara foi, aí o Jô aceitou. Aí ele pegou a plateia, dividiu lá e começou a cantar, né? Aí ele foi, começou a cantar. Ó, vocês começam cantando assim, aqui assado e tal. A música era Frere Jacques, Frere Jacques. Aí o outro lá, dame-vous. Eu falei assim, mas isso aí eu sei. Quando eu era criança lá na escola, nós cantávamos assim. Aí eu falei, já sei como que eu vou começar esse trabalho. Aí chego eu em Veredinha, a Mirinha e a Silene, né, que são as baluartes do início do coral, chegaram a me apresentar para vocês, aquele tanto de pirralhinha assim, e ela foi e me perguntou: Tadeu, tudo bem, agora nós queríamos que você mostrasse como que vai ser o trabalho, como é que você vai fazer e tal. Menina, se eu não tivesse assistido Jô Soares, eu estava ferrado. O que eu fiz? Falei, perfeitamente. Peguei vocês, lembra disso? Lembro. Dividi vocês lá, fizemos o Fredejac, deu certo. Elas nunca mais voltaram lá para assistir. E assim eu comecei meu trabalho. Mas aquele dia, logo após o nosso primeiro ensaio, aconteceu uma aprontação, né? Você se lembra? Lembro. Não tem como esquecer. Será que as meninas lembram? Adilane, seu microfone está muito baixo. Vou falar um pouquinho mais alto para ver. O que foi que aconteceu aquele dia? Então, eu lembro que na época, hoje é onde é o Centro Cultural, né? Era um mercado. Aí tinha as doações de cesta, né, para algumas famílias assim que necessitavam. Adilane, seu microfone está muito baixo. No início estava bom. Vou tentar falar um pouquinho mais alto para ver. E aí? Talvez se você chegar ele perto ou levantar um pouquinho, melhora. Tá ok. E aí? Continua. Então,
Hoje, onde é o Centro Cultural, né? Naquela época era o mercado. Eu lembro que tinha algumas famílias, né, que recebiam cestas básicas e lá era o local que eles guardavam, né, esses mantimentos para eles fazerem a doação. Eu lembro que você, não sei, você deu uma saidinha e falou assim, meninas, né, eu vou ali resolver alguma coisinha e tal na Decave, né, e vocês ficam aí. Até então não tinha ninguém, né, para ficar com a gente até você dar essa saída e a gente ficou lá sozinho. Acho que você ficou assim um tempinho até bom, né? Lá na Decave, aquela galera toda, 60 pessoas, como você disse, um bando de pirralha. Não sei quem era mais levada que a outra. Aí você voltou, quando você voltou, só tinha macarrão voando para cima, né? É. A gente Aí, pegou. Pode falar. aí vocês me obrigaram a ser altamente severo a partir daí, né? Primeira vez que a gente conheceu o Tadeu, a severidade dele, né? Eu Não, lembro mas eu que nunca vi voar pacote de macarrão e pô, pacote de feijão. era E eu só fiquei macarrão. doido, doido, doido. Eu Isso no lembro que primeiro dia, né? no primeiro dia. Aí eu lembro assim que você gritou, né, tal, deu, desculpe a palavra, deu um berro, né, um baita de um berro. Todo mundo com medo, assim, assustado, né, porque, enfim, algumas esconderam de trás das cadeiras, outras começaram a encolher e só sei que foi. Você ficou com cabeça quente, né, Tadeu? Pois é. Essa turminha era sapeca pra caramba. Ô, Dilane, mas vamos relembrar aqui dos ensaios, né? Eu lembro que, tirando o Frerejaque, vocês cantaram Tindim, como é que é? Escravos de Tindim, Jó, Tindim, olá. Escravos de Jó também, eu lembro que você trabalhou Como o é que ritmo, é? né? Escravos de Jó. Escravos de Jó. E aí, eu comecei a introduzir algumas músicas para vocês. E uma delas que eu me lembro perfeitamente foi a música A Rosa, né? Foi a Tinha primeira. aquela também, assim, ó, que vocês gostavam de cantar demais, cara. A fogueira no chão, Florescer, né? as brasas no ar. Tinha a rosa, preciso de uma rosa para o meu jardim. E foi com a rosa que eu acho que descobri assim o caminho do coral, porque eu lembro que um dia vocês estavam ensaiando e quando eu olhei assim para vocês em cima do palco assim, a, a Adriana estava com a mão aqui no peito, assim, em cima do coração, com o olho fechado e cantando, balançando assim. E aquilo me tocou tanto que eu peguei a Adriana como símbolo e pedia que vocês cantassem igual ela cantava. E aí foi muito legal porque o coral incorporou essa coisa de cantar com o coração, né? A ponto do maestro Lindomar Gomes falar que o coral Vozes das Veredas cantava com a chama, com o fogo do coração. Verdade. Você se lembra da nossa primeira apresentação? Foi em Vamos ver se as Turmalina? meninas lembram aí, ó. Tem um tanto de menina do coral aí, acenando aqui, participando. A Débora, Simone, Ana Carla. Carla. Você lembra? Eu acho que em Turmalina Não. A primeira tem apresentação, muito tempo, nós Tadeu. começamos em agosto, quando foi dezembro, nós fizemos uma apresentação de Natal no cômodo de Seu Américo. Ah, verdade. Até que a gente usava aquelas beca azul, né? Que fizeram aquela roupa de cetim azul. Sim, lembro. E vocês cantaram com a bequinha de uma coisa parecendo de Natal. E a gente cantou lá no Seu Américo. A gente fez uma apresentação. Depois nós fomos a Mendonça. Fizemos lá também uma apresentação. Foi. Aí, a partir daí, o coral não parou mais. No ano seguinte, nós cantamos em Capelinha. Inauguramos o palco do centro da Seutura aqui em Capelinha. Depois nós cantamos em muitos lugares, Turmalina, Flores. Francisco Badaró,
Acho que Berilo, não tenho certeza. Araçuaí, Chapada do Norte. Não, Chapada do Norte. Corinto, né? Angelândia, Minas Novas. E o coral começou a ganhar o mundo. Até que em 2004 aconteceu uma coisa na nossa história que foi fantástica, né? O que foi? Você lembra? Foi a nossa... Você está falando do festival, do FIC, ou da gravação do CD? Porque não, 2004 foi o Festival de Corais. Festival de Corais, a nossa primeira participação. Nós fomos pela primeira vez no Festival de Corais, né? Sim. Em BH. Aí nós ensaiamos, era uma homenagem ao Clube da Esquina. Lembrando que eu comecei a colocar no repertório do coral músicas do Clube da Esquina. Uma delas que ficou marcada é essa aqui, né? No meio do meu caminho sempre haverá uma pedra, plantarei a minha casa numa cidade de pedra. E a gente, né, eu fiz um arranjo diferente da maneira que todo mundo cantava. A gente cantava mais lento e tal, e aonde a gente passava as pessoas pediam para cantar. E depois também eu pedi que vocês fizessem um trabalho de resgate das músicas que seus pais, seus avós, tias cantavam. Não teve isso? Lembra? Eu lembro que a gente... Aquelas cantigas de roda, né? Que eles cantavam isso. Na roça, os avós, os pais. Acho que mais os avós, né? Porque, assim, alguns pais não cantavam, né? Aí a gente fez esse trabalho, essa pesquisa, cada um pesquisou o avô, ou um tio, essas pessoas mais idosas, né? Que eles tinham proximidade. E a gente resgatou algumas músicas, né? Que, inclusive, algumas até fizeram parte, né? Da gravação do CD, do coral. Sim. Mas vamos lembrar um pouquinho de 2004. A gente foi para o Festival de Belo Horizonte com diversos corais, corais famosos de BH, e nós, audaciosamente, fomos para BH. Nós fizemos um uniforme para vocês todas vestidas de pano de saco, com chita, né? Ensaiamos um repertório de músicas do Clube da Esquina, e eu lembro que quem foi com a gente foi o Fábio Cordeiro, o Toninho Iglesias e César Loredo, que sempre tocou com coral, né? Uhum. A gente ensaiou e foi, né? Quando nós chegamos em Belo Horizonte, o primeiro lugar que nós fomos apresentar foi no Museu Abílio Barreto. Aí tem umas coisas que vocês não sabem que aconteceu, né? Porque vocês tinham uma segurança muito grande em mim, quando eu ia cantar. Quando nós chegamos lá, que eu vi aqueles corais líricos, tudo cantando, e aquelas roupas todas de chicos de coral, e que eu olhei para nós assim, todo mundo vestido de pano de saco, eu comecei a tremer e virei para Mirinha e falei: Mirinha do céu, o que nós viemos fazer aqui, pelo amor de Deus, o que nós viemos fazer aqui? Aí Mirinha fala assim: fica calado e quieto, não demonstra que você está assustado não, senão as meninas vão ficar pior ainda. Aí vocês deram uma tentação lá e começaram a dar sede e a correr para lá e para cá, e a gente tentando acalmar vocês, até que chegou a hora de subir ao palco, né? E a primeira música que a gente cantou foi a oração indígena e a saudação africana, né? Que a gente sempre abriu os shows com ela. Aí era para cantar duas músicas, aí a gente foi e cantou Cantiga para Lira, que é do Rubinho. Rubinho sempre fez parte do coral, né? Das músicas do Rubinho. Aí quando a gente terminou de cantar, eles aplaudiram pra caramba. Aí pediram mais uma. Aí eu lembro, eu estava na frente, eu ouvi alguém da plateia falar assim: ah, coitadinho dele. Eu falei que a gente tinha viajado 550 quilômetros e tal. Aí uma pessoa na plateia falou assim, eu ouvi, falou assim: ah, tadinho, não pede mais não, porque eu aposto que eles só conseguiram ensaiar essas duas. Aí eu ouvi isso.
Quando a gente ouviu, o Lindomar foi e deixou a gente tocar mais um, a gente cantou Itamarandiba. Quando a gente cantou Itamarandiba, o povo levantou e ovacionou. Você lembra? Lembro. E quem estava na plateia, Edilane? Fernando Brant, né? Fernando Brant estava na plateia, né? Ele que é o autor com Milton Nascimento. E assim que a gente saiu do palco, o Lindomar me apresentou para o Fernando Brant. E eu, como eu não deixo o cavalo encilhado passar, e eu monto mesmo, na hora da foto eu virei para ele e falei, Fernando, a gente está querendo gravar um CD e a gente gostaria de colocar essa música no CD. Ele falou assim, quando vocês forem gravar, você me procura. Ele me deu o e-mail dele. Não deu outra. Assim que a gente foi gravar o CD no ano 2005, que teve a produção de Rubinho do Vale, né? O Fernando Brant não só autorizou, como mediou com o Milton a liberação da parte do Milton e com Tavinho Moura também, que inclusive nos visitou, né? Tavinho Moura nos visitou para fazer para liberar os direitos, né? E aí, outra coisa interessante, que naquela semana o Fernando Brant escrevia no jornal Estado de Minas, ele foi escrever essa crônica aqui, ó. Não dá para ver direito, mas é a crônica de 1º de dezembro, quarta-feira, 1º de dezembro de 2004, e ele fala do coral de Veredinha. Aí, isso aí deu um upgrade para o coral. Depois disso, ele colocou essa crônica na Casa Aberta, que é um livro dele, e escreveu um artigo para PUC Minas, falando de música e mineiridade. E ele cita todas as vertentes musicais de Minas Gerais, desde a chegada dos portugueses e dos escravos, a miscigenação musical, passando pelas músicas do Clube da Esquina, da Seresta Diamantina, da música de Montes Claros, e etc, etc. E termina falando da gente, falando que Minas sempre reserva uma surpresa, que às vezes do fundo da grota sai belezas e tal. Eu fiquei super emocionado e isso assim deu um upgrade para nós, né? E a gravação do CD? E foi bom, né, Edilane? Esse festival de 2004. Foi bom. Conta mais algumas histórias daquela época. Você lembra? Você lembra? Que, assim, na época foi tudo novo pra gente, né? Porque, assim, acho que de todas as meninas pode-se dizer que umas 3 ou 4 tinham vindo para BH, né? Conhecia BH. E o restante não conhecia. Então, para mim mesmo, a primeira vez que eu vim em Belo Horizonte foi em 2004, no Festival de Corais. Né? A gente sai daquele mundo lá do interior e vem para a cidade grande, tudo novo pra gente, né? Eu lembro que sempre assim que às vezes eu vejo algumas meninas e recordo, né? É quando a gente foi no shopping, né? Passear, porque a gente não conhecia e tal. E... Ó, Adilane, mas nessa vez aí, nós fomos apresentar no programa Dedo de Prosa, do Juarez. E Rubinho do Vale foi com a gente, de lá nós íamos pro shopping. Isso. Aí o pessoal chegou lá, e nós já tínhamos despedido do festival, porque aonde a gente ia, o público todo ia nos seguindo. Aí o pessoal chegou lá, já tinha despedido e dado tchau pro festival, falou, não, o pessoal está exigindo a presença de vocês lá na pracinha da Igreja da Pampulha e tal, e vocês não queriam ir? E deram bronca, você lembra? Não apresentar, né, Tadeu? O coral não estava escalado para apresentar, não, né? Não, não. Isso. Aí o pessoal queria que o coral subisse, né, para apresentar. Mas vocês não queriam ir de jeito nenhum, né? Aí a gente foi, o pessoal sobe, e eles não tem como, porque, né, já tinha os corais escalados e tal. E acabou que arrumou um tempinho, né? Não, foi assim, você não está lembrando direito. Vocês não queriam ir, Rubinho também, Tadeu, vamos levar elas. Falei assim, não, nós vamos lá, porque Milton Nascimento falou que o artista tem que ir aonde o povo está. E nós viemos aqui, não foi para ir no shopping, não, nós viemos aqui para cantar. Aí nós entramos no ônibus, vocês foram indignadas para lá. Quando nós paramos, que nós descemos, que nós entramos na praça, a praça estava lotada.
Aí o povo começou a vibrar. Aí que vocês mudaram de opinião. Inclusive, Aí a gente, nesse dia lá, vários cantaram, a gente cantou, e inclusive nós dividimos o palco com 14 bis, né? Aliás, nesse primeiro nós dividimos o palco com Toninho Horta, com 14 bis, Telo Borges. É porque vocês eram muito pequenas e talvez não tinha o entendimento da grandeza que aquilo estava sendo na vida de vocês, né? Mas vocês tiveram a oportunidade de ir no shopping. Conta aí como é que foi essa outra ida no shopping. Aí a gente foi no shopping, né, assim, eu lembro que tinha escada rolante, né? A gente nunca tinha descido a escada rolante. Juntou o coral todo, né, assim, tava atrapalhando o pessoal de descer, né, a gente tava lá em cima, e todo mundo parado e ninguém descia. Com medo. Isso, com medo. Aí você falava, desce, desce, e ninguém descia, com medo. Aí eu lembro que algumas meninas colocavam a mão lá no deslize, lá no suporte, para segurar, e eu começava a deslizar na mão, elas assustavam, né? Não vou descer, não. Não vou descer. Morrendo de medo, todo mundo desceu. Eu acho que teve algumas meninas que até fizeram, né, pipi na calça, de tanto medo, né? Eu não vou falar. Foi de outra vez que a gente foi. Isso foi numa outra vez que a gente foi. E Rubinho estava com a gente também. Com a gente. Aí, foi, se não me engano, o shopping Del Rey. Pô, Del Rey. Aí que é que a escada é justamente assim, no meio, assim, é tudo livre do lado. E vocês embolavam lá e o povo querendo descer e achava ruim, começava a xingar vocês, e eu ficava puto, né? E aquilo virou um espetáculo no shopping, né? Aí quando algumas conseguiram descer, que chegaram lá embaixo, essas mocinhas granfinas da capital, que estavam trabalhando no shopping, começaram a zombar de vocês. Aí o Rubinho do Vale apelou e falou assim, vocês ficam rindo delas? Eu quero ver vocês fazer, elas não são daqui não, agora eu quero ver vocês ir lá e encilhar um cavalo e montar num cavalo, que isso vocês não sabem fazer não. Rubinho nervoso, você lembra? Lembro disso. Pois é, são essas histórias, né, muito legais. Depois veio o CD, em 2005, que a gente gravou em Capelinha. O CD foi uma dificuldade para gravar, né? Um sofrimento. Nossa, gravamos praticamente em 2 dias as vozes, né? Sim, foram 2 dias. O que você lembra desse dia aí? Ai, Tadeu. Eu lembro que no primeiro dia, eu acho que a gente fez a primeira voz, né? E no segundo, a gente jogou as outras vozes diferentes. Eu lembro que, na época, eu fui o guia, né? A voz guia. Um estúdio pequeno, né? Aquele calor, assim, tava insuportável, né? E foi um pouquinho sofrido, né? Assim, teve uma certa dificuldade, mas no final acabou que deu tudo certo, né? Aí Sim. o instrumental foi gravado aqui em Belo Horizonte na época, né? E não tinha como trazer as meninas, né? Para estar gravando a voz aqui. E eu lembro disso. Tem um momento marcante nesse dia, é que a Vandilza, que era uma das vozes mais lindas do coral, a Vandilza, ela estava de mal de mim, tinha brigado comigo e tal, e veio aqui gravar, chateada e tal. Aí, quando foi no último dia de gravação, ela chegou, me deu um abraço, me pediu desculpa e começou a chorar. Aí ela ficou emocionada, porque, afinal de contas, a gente estava ali realizando um sonho do coral. Sim. Porque foram poucos os sonhos que a gente não realizou, né? E depois Rubinho levou esse trabalho para Belo Horizonte e convidou um time de músicos fantásticos, né? Que foi o André Siqueira nos violões, no contrabaixo, Bilora, Carlinhos Ferreira, aquela menina do violino, Cláudia Duarte. Aí saiu essa pérola aqui, ó, né? Que eu tenho que fazer assim para vocês verem daqui, ó. Como é que é? Não tem jeito, não. Eu queria virar ao contrário, mas não tem jeito, não. Aliás, assim, ó. Esse CD aqui são 13 músicas. Aí aqui entraram algumas músicas que vocês
fizeram, recolheram, né? Você lembra de algumas? Eu lembro Pavão Dourado, né? Canta um pedacinho para nós aí. Acho que melhor você ir no violão e eu na voz, que sai mais. Não, não conecta, não. Pode cantar a capela. Então, o quê? Chopavão dourado, bateu asas e voou. Esqueci a letra, cadê? Sentou lá na Na roseira, roseira, a roseira balanceou, chorou. chorou pavão dourado. E nisso a Pois gente é. tinha os versos e a gente entrava com o refrão, né? é. Tinha Te- Sil, Canta aí. Sil, Sil, venha cá, meu bem. Sil, Sil, eu não vou lá, não. Sil, Sil, está de mal comigo. Sil, Sil, pra qual é razão? E assim continuava. Isso. E teve a dança da gamela. Ah, da Gamela, eu tava esquecendo dela. Mas no CD não, né? Oi? No CD? No CD, a dança da gamela. Que é Teve. uma música aí da região de Veredinha. Apaga a luz. Como é que é? Apaga a luz, acende a vela. Roda boa da gamela. Além dessas músicas, nós cantamos também Itamarandiba, o Rio Vale, que vocês cantavam maravilhosamente bem, né? Sim. Canta um pedacinho aí. Do Vale, aquela conta a história, né, do Rio. É, Jequitinhonha, que nasce em Diamantina, corre pelo vale e chega até o mar, trazendo esperanças ao vale Terra Santa, Jequitinhonha. cantamos também Cantiga para Lira, do Rubinho, Isso. né? Gente que vem de Lisboa, Peixinhos do Mar, Beira-Mar Novo, Beira-Mar, Beira-Mar Novo. Foi só eu aqui que cantei, ô Beira-Mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Procutundá de Bilora, Eu não lembro todo muito passarinho dela. canta, Só o só o meu. meu não quer. Como é que é? Todo passarinho canta, só o meu não quer cantar. Passarinho canta. Eu esqueci. Saracúria sabiá, vou cantar pra você ver pro cutum tum tum dá, pro cutum tum tum dá. Você tá afiada, hein, menina? Mais ou menos. Nas lonjuras dessa terra, do Nas Rubinho. lonjas dessa terra, vi canto de roda e rua, vi contradança e com gado, vi coisa de cabula. Eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar. Eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar. Eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar. Pois sem desmerecer as demais meninas, porque nós tivemos muitas meninas no coral cantando muito, a Vandilza, a Joelma, a Edilana, a Angélica, Claudiana, Dara, Débora, nossa, muitas, muitas, muitas aí. Mas você, eu tenho que dizer aqui, mesmo que as outras fiquem com ciúme, mas você foi uma peça fundamental para mim no coral. Porque eu lembro que eu havia incentivado vocês a estudarem música na banda. Eu falava, não, vai para a banda, estuda, etc. e tal. E você foi, a Angélica foi, outras meninas foram, Jéssica, se não me engano, ou Joelma, não sei. E eu não lia partitura e meus arranjos que eu fazia com vocês era tudo de ouvido, né? Então, eu, às vezes, era muito intuitivo. Eu estava ensaiando com vocês, eu pensava numa determinada voz, só que eu não dava conta de fazer. E então eu precisava de alguém, não tinha piano para tocar no piano e tal, eu precisava de alguém que conseguisse captar a minha ideia, né? E geralmente você é a que tinha mais capacidade para isso. Eu te chamava, eu falei, Dilane, eu quero uma voz que faz assim, assim, assado e tal. E eu explicava para você e você ia fazer a voz, né? Então isso gerava até um certo ciúme, mas as meninas talvez não entendessem o que era, por quê. Porque você conseguia captar com mais facilidade.
essa coisa, talvez por você ter feito a banda, etc e tal. Então você foi fundamental para isso, né? E tinha outras também, claro que tinha, né? Mas num dado momento você amadureceu primeiro do que elas. E foi muito bacana essa participação. Tem um tanto de gente dando alô aí. Eu tô O vendo papo aqui aqui. tá tão bacana A que gente eu nem tem como tô até responder. esquecendo de mandar alô pro pessoal aí. É porque tem tanta coisa, né, Dilane, que a gente É queria muita coisa. falar. Por exemplo, quer ver? É, Uma coisa que nós podemos lembrar é que nós participamos do festival, do programa Terra de Minas em 2006, você lembra? Lembro. A equipe do Terra de Minas foi para Veredinha, eu estava em Belo Horizonte, vim às pressas para Veredinha para a gente poder gravar, e eu inclusive voltei com a equipe da Terra de Minas até Diamantina, lá eu peguei o ônibus e voltei para Belo Horizonte, que eu estava trabalhando em BH nessa época. E foi muito legal que a gente filmou a Roda da Gamela, né, a dança da Gamela, encerramos na beira de uma lagoa, né? Foi. Eu lembro que a gente foi na casa da Du, né? Que aí nós fomos mostrar o trabalho de resgate, né? Que o coral fez. A gente foi até a casa da Du e onde ela explicou, né? As cantigas de roda que eles cantavam naquela época, antigamente. Cantou até um trechinho, né? A gente fez como se fosse uma encenação mesmo de como foi o processo de resgate, né? Que o coral fez dessas cantigas. Tem uma participação da Edilana quando nós estávamos sentados no coreto lá de Veredinha, que, aliás, o coreto era o lugar que a gente ensaiava sempre, né? É, Para vocês perderem o medo de público, né? Eu punha é. vocês para ensaiar no coreto. E lá, Edilana cantou uma música que falou assim: essa música aqui que foi minha mãe que cantava, minha mãe que ensinou. Isso. Carvão queimou, quero ver carvão queimar. Que é para Isso levantar era poeira. por causa da Cesita, né? Que tinha chegado aqui para a região e, e produzia carvão, então o povo ia para as áreas para trabalhar e cantava. Carvão queimou, quero ver carvão queimar, que é para levantar poeira, para Quero poeira ver a poeira levantar. levantar. Pois é. Adilana, e o Oi. show do Palácio das Artes? Você se lembra? Eu até anotei aqui a data, né? Porque é tanta data para a gente lembrar. Acho que foi 2007, né? 2006. 2006. É tanta data que a gente acaba fazendo confusão. Esse É, show, esse show nós participamos junto de vários artistas do Vale, o Coral das Lavadeiras, Rubinho do Vale, Déia Trancoso, Araras Grandes. o Coral Araras Grandes, da cidade de Araçuaí, Josino Medina, quem Acho que mais? Frei Chico, se eu não me engano. Frei Chico, sim, Frei Chico. E a gente abriu esse show, né? E foi no Palácio das Artes, foi uma experiência super legal, com mais de 1.700 pessoas assistindo a gente. Esse dia também foi de muita emoção, de muita tremedeira, né? Porque, Sempre nossa tinha, né? senhora, antes de entrar para o palco, era duro, né? A dor de barriga que dava. Frio na barriga. Esse dia teve uma menina, nós não vamos falar o nome dela não, para ela não ficar com raiva, mas teve uma menina que ela estava tão nervosa que ela deu vontade de urinar no palco, ela saiu e foi. Eu lembro. Nós não podemos falar o nome, senão apela. Não, nossa, nem pensar. Mas isso era comum. Quando vocês foram cantar em Corinto, vocês comeram uma comida estragada no caminho, chegaram lá em Corinto, né? O show começou com 30, terminou com 15. Foi Porque isso. foi dando dor de barriga e as meninas iam saindo do palco, e saindo do palco. O mais engraçado que começou na hora da apresentação, né, Tadeu? Quando eles anunciaram o coral estava atrás da cortina, né?
E aí algumas começaram, eu tô sentindo uma dor assim, a outra também. E quando foi ver, todo mundo tava reclamando que tava com dor de barriga, né? Como você disse, começou com 30 e terminou com 15, né? Mas foi sofrido, não gosto nem de lembrar. Foi duro. Teve Dolorido. essas passagens ruins, mas também teve passagens excelentes, né? Passagens muito boas que a gente viveu, que a gente curtiu bastante. Eu lembro quando vocês eram doidos para comer um McDonald's. Você lembra do Lembro, McDonald's? lembro, lembro. Ai, ai. A maioria de vocês nunca tinha comido McDonald's. Nós fomos lá no McDonald's. Aí teve um aqui, depois que comeu, falou o quê? Foi no McDonald's? Foi. Eu tô lembrando do espaguete, Tadeu. Conta do espaguete, então. Esse do McDonald's eu não tô lembrando. Conta do espaguete. Eu lembro que a Lá gente. no bolão. Foi lá no bolão, em Santa Teresa. Isso. Coral já tinha apresentado, né? E depois a gente foi jantar, assim, um local assim, de comida mineira, bem simplesinha mesmo, né? Aí tinha duas opções. A pessoa escolhia ou bife com fritas ou bife com espaguete, né? Aí todas escolheram bife com fritas e uma pessoa, uma menina, que eu também não vou falar o nome, né? Foi escolher o bife com o espaguete. Apesar que espaguete é uma coisa Achou o nome bonito, né? Espaguete. diferente, né? Aí eles serviram tal. Aí quando foi servir ela, chega lá, né? Com o macarrão. A bolonhesa, se eu não me engano. Aí ela, isso aqui, espaguete é macarrão? Se eu soubesse, eu tinha pegado fritas. Macarrão eu como lá em casa todo dia. Aí você passa pra cá, então. Eu lembro disso. E o do McDonald's foi que uma das meninas foi comer, quando pegou o sanduíche que foi comer, falou assim, isso aqui, sanduíche McDonald's? Aquele lá, como é que chama o cara lá do sanduíche de veredinha, lá da praça? Acho que na época era o Tasmania, Tadeu. Pois é, Tasmania. falou assim, o fulano de tal de veredinha é muito mais gostoso, muito maior, muito mais cheio. Aí teve uma que falou assim, e aquela melequinha? Aquela melequinha era ruim demais. Pois é, vocês foram descobrindo a vida, foram tendo oportunidades diversas, né, Edilaine? Mas também vivemos maravilhas, né? Como ficar hospedado no Hotel Ouro Minas. Naquelas 5 estrelas, né? Apesar que no final eles queriam que a gente saísse de lá nas carreiras, eu não deixei, não foi? Eu lembro disso. Esse foi um show que nós fizemos no Palácio da Liberdade, na época que o governador era o Aécio Neves, né? Nós fomos convidados e aconteceu uma atrapalhada lá, você lembra? Lembro. Do desafino, né? Pois é. Na verdade, foi o seguinte: você vai contar o desafio. Na verdade, foi o seguinte: toda vez que tinha apresentação, eu ficava super nervoso, dava frio na barriga e tal. E às vezes eu tinha que sair de perto de vocês para não deixar vocês nervosas também, né? E eu não poderia deixar transparecer para vocês. Aí, mas quando entrava no palco, parece que baixava uma coisa assim, que a gente ficava super bem. E toda vez que a gente ia apresentar, eu fazia uma pré-eleção antes, né? Juntava vocês e conversava. E, por incrível que pareça, nesse dia eu cantei de galo, né? Eu falei, gente, dessa vez vai ser maravilhoso, porque eu não tô nervoso. Eu tô bem pra caramba, eu tô tranquilo. Hora errada pra falar isso, hein, Edilaine? Quando nós começamos a cantar, o que aconteceu? Eu lembro que antes um pouquinho da apresentação você foi fazer lá o teste lá do som, né? E perguntou se a gente estava tendo retorno do violão. A maioria respondeu que sim. Eu, particularmente, eu pensei, por enquanto eu tô ouvindo, mas a hora que a voz entrar, vai cobrir o violão e ninguém vai ouvir nada, né? Aí você confiou, ficou nessa e tal. Aí a gente começou a cantar, né? Uma música, qual que era? Não sei se foi Senhora do Rosário. Acho que foi essa, né? Não, a São Benedito é o santo, a São Benedito é o santo. É essa mesmo. Viva Nossa Senhora do Rosário. Aí entrava uma menina primeiro, né? Acho que ela entrou certo no tom, mas depois começou a mudar de tom.
a desafinar. Todo mundo começou a desafinar também. Eu e Débora deu uma crise de riso, porque olhava para a cara dos deputados, Tadeu, eu tinha que ver a expressão deles. Eles olhavam assim, tipo assim, uai, mas o que está acontecendo, né? Que bando de desafinados é essa? Tipo, como que chama isso para cantar, né? Aí e Juninho ficava no violão tentando achar o tom, assim, pá, 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 pá. Aí você olhava para mim, para a Débora e falava, meninas, entra, né? Entra no tom e tal. Quando a gente achava o tom, aí subia mais 3. Aí comecei a rir. Aí eu falei, não, chegou a um ponto que a minha voz já não suportava mais, né? A tonalidade. Eu falei, eu não consigo cantar. Calei a boca e você, Juninho e tal, começou. E você falou, não, pode parar o violão, vai só a percussão, né? Mas foi, acho que foi 2 músicas. Essa música e teve outra. Aí o que acontece? Eu comecei a brigar com o cara do som, falar com ele, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí eu parei, troquei a bateria do violão, que vocês falaram que não estava ouvindo meu violão. Ligou de novo e nós começamos outra música, que eu não lembro qual, tornou a desafinar. Aí eu falei, não toco, parei, não toco. Quando a gente foi descobrir, alguém passou e chutou o plug do violão, de forma que vocês não tinham retorno do meu violão. Vocês sempre seguiram o meu violão, né? Aí, plugou, era na hora que o deputado estava, que o governador estava chegando. Aí a gente tinha ensaiado Pavão Misterioso, e vocês não queriam cantar, não. Aí eu falei, não, agora por desaforo nós vamos cantar Pavão Misterioso, que vocês nunca tinham cantado. Aí eu falei, não, nós temos que arrebentar. Porque eu adoro desafio, né? Aí quando vocês entraram, Pavão, que aí estava afinadinho, aí vocês arrebentaram no Pavão Misterioso. Aí o pessoal aplaudiu. Aí Rubinho entrou cantando Itamarandiba junto com o coral, né? Aí deu uma aliviada, mas é dia que nós sofremos, né, Edilane? Nossa, mas foi bom pra passamos vergonha. Não. Minha crise era só de rir na hora. Pois é. Ô, Dilane, a live ela tem tempo, então nós ainda temos mais uns 10 minutinhos. Sim. Mas eu gostaria de lembrar de um fato aqui. O coral foi fundado pela DECAV e, passado um tempo, ali por volta de 2008, 2009, 2007, já começou um processo de emancipação do coral, né? Aí, o coral saiu da DECAV, e quem começou a patrocinar o coral foi um grupo de pessoas de Belo Horizonte, simpatizantes, que durante 2 anos bancaram o meu trabalho junto a vocês, bancaram o coral, inclusive em viagens, que era o pessoal do núcleo do CREA, né? Que era composto pela Cláudia Júlio, que é minha companheira, pelo Ederson Bustamante, pelo Caio Pimenta, e tinha também outras pessoas, a Belchiode, o Fernando Vilaça, e outras pessoas que eu não recordo agora, que inclusive ajudaram o coral a se emancipar e a criar a Associação Coral Vozes das Veredas, né? Então a gente tem muito que agradecer essas pessoas. Lindomar Gomes, que deu a maior força para a gente, Rubinho do Vale, Carlinhos Ferreira, que visitou a gente, Rubinho sempre foi em Veredinha visitar a gente, o Tavinho Moura, que nos visitou, e a própria comunidade de Veredinha, que sempre deu apoio para a gente, né? Quando a gente ia apresentar, o pessoal fazia vaquinha, fazia biscoito, enchíamos aqueles ônibus e lá íamos nós. Festival de pipoca. E eu era o maior. E com relação, quando vocês foram crescendo, ficando moça, que eu levava os músicos e os músicos começaram a querer paquerar vocês, o que eu fazia? Ai, Tadeu, você puxava a orelha, né? Era ciumento, não deixava ninguém aproximar. Se fosse viajar... Homem, menino, rapaz, nenhum chegava perto de vocês se eu visse, não. Porque eu dava bronca. Eu sempre tratei vocês como se fossem minhas filhas, né? Com todo respeito e todo carinho e com toda brabeza também. Quando era preciso puxar as orelhas, eu puxava sem dó e sem piedade. Eu puxava, né? Ô, Dilane, agora falta a gente falar do show do Onhas do Jequi,
né? Que foi em 2014. Praticamente foi o penúltimo show do coral, que aconteceu no Palácio das Artes, quando foi comemorado os 30 anos do primeiro show Onhas do Jequi, que aconteceu em 1984, com Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, Rubinho do Vale, Frei Chique Lira Marques, Tadeu Franco, Gonzaga Medeiros e Tadeu Martins. E na época, em 1984, quem foi o convidado especial foi o Décio Marques, que em 2014, infelizmente, estava morto. Em 84, eu estava na plateia no Palácio das Artes. Estava lá e foi ali que eu comecei a apaixonar pela cultura do Vale e saí de lá dizendo que um dia haveria de vir morar no Vale, né? E graças a Deus, eu acho assim que eu tenho um anjo da guarda muito iluminado, que ele sempre coloca as pessoas certas no meu caminho, como aconteceu com o Fernando Brant. Fernando Brant, eu encontrei com o Fernando Brant várias vezes em Belo Horizonte, e ele, toda vez que me encontrava, perguntava por vocês e falava assim: não deixe esse trabalho acabar. Ele sempre falava isso comigo. E quando foi 2014, o coral de Veredinha foi convidado para fazer a abertura desse show com esses mesmos artistas. E foi gravado esse DVD, né? As Onhas do Jequi, 30 anos, que tem o coral aí participando, se não me engano, com uma, duas, três músicas, né? Nós cantamos Cantiga para a Lira, A Viola e o Rio e Beira-Mar Novo. E lá também estavam a Lira Marques e o Frei Chico, o Gonzaga e o Tadeu Martins apresentando, e Paulinho, Saulo, Rubinho e Tadeu Franco também cantando, né? O show foi encerrado com o Saulo, foi uma maravilha, muita gente também participou dessa gravação. E o último show foi em Corinto, né? Que, aliás, os shows de Corinto nós nunca demos sorte, né? O primeiro vocês deram diarreia. E o segundo, Corinto, uma cidade quente, fez um frio danado, e o pessoal achando que estava fazendo um negoção para colocar o show por último, quando nós fomos cantar, a praça tinha uns gatos pingados, né? Preparamos um show assim com o maior carinho, um show que deu trabalho pra caramba para ser preparado e tudo, acaba que pouca gente pôde curtir de fato o coral, porque o pessoal não botou a gente para cantar logo, né? Infelizmente. Mas o que mais você tem aí para recordar? Eu falo muito, viu? Não, tranquilo. Eu lembro que essa apresentação do Onhas do Jequi, a de Corinto, eu já morava aqui em Belo Horizonte, né? Aí eu lembro que você gravava os ensaios, porque não tinha como eu ensaiar, né? Inclusive, até teve uma música sua que a gente cantou e eu joguei uma voz lá que você pediu. E nisso eu fui pegando as músicas. Aí eu apresentei, né, na gravação do DVD e em Corinto, né, a última apresentação, né, Tadeu? Mesmo Uhum. orando aqui, eu participei. Pois é, e lembrando que nesse show de Corinto e o Onhas do Jequi, o Moisés Cardoso foi nosso fotógrafo e a Sonara fez a maquiagem. Foi. E o tempo nosso está acabando, mas eu espero que a gente tenha feito aí, atendido o nosso propósito, que era contar as histórias do Coral de Veredinha. Claro que tem muita história para contar. Cada menina que eu trouxer aqui vai ter um lado da história para lembrar, para contar, né? E eu estava em todos os momentos, mas nem tudo aquilo que aconteceu nos bastidores eu participei, né? E vocês participavam lá, tem coisa que eu nem sei. Mas é isso, Adilane. Muito obrigado pela sua participação. O pessoal está pedindo para você cantar aí. Canta uma coisa bacana aí. Se cantar, cair, gente, é porque o tempo acabou. uma música do coral? Qualquer música. Pode ser. Deixa eu ver. É tanta música, né? Uma música que dá para cantar a capela. Rapidinho que o tempo está acabando. No meio do meu caminho, sempre haverá uma pedra
plantarei a minha casa numa cidade de pedra. Itamarangiba, pedra corrida, pedra miúda rolando e sem vida, como é miúda e quase sem brilho a vida do povo que mora no vale. Vou continuar porque é muito grande. Vou fazer um apelo ao povo de Veredinha que está aqui com a gente. Gente, vamos voltar com o coral. O coral colocou Veredinha no mapa da cultura de Minas Gerais. Né? Um abraço, gente, e até a próxima. Um beijo, Edilane. Vai ficar disponível aí no Story e eu vou ver se eu consigo salvar, tá ok? Um abraço. Outro.